Frase para hoje: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Os nossos abraços de hoje vão para a nossa querida Tatá, que sempre está nos acompanhando, Tatá Hermes, também para Leda Ferreira, para Leandra, que sempre está aqui no canal, e Maria Cardoso. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Pedro disse a Helena que não poderia viver sem ela. Eles se beijaram e começaram então uma conversa sobre minha situação é complicada. Ele não podia estar com Gina por não amá-la. E também precisava resolver sua situação com Ernesto, falou Helena. Ela o lembrou de onde estavam e que Ernesto poderia voltar a qualquer momento. Ele sugeriu que fossem para outro lugar e assim procederam. Ernesto estava voltando preocupado quando Nicholas disse que ele precisava vomitar. Ele teve que dizer isso 2 vezes. Ernesto então estacionou o carro o mais rápido possível, desceu e soltou o cinto de segurança de Nicholas para que ele pudesse sair do carro. Ele então vomitou na rua e Ernesto enxugou a boca com lenços de papel. Ele perguntou se ele queria um pouco de água e Nicholas disse que queria uma limonada. Ele parecia um pouco sem fôlego, mas sorriu para o pai e Ernesto o colocou de volta no carro. Pedro disse a Helena que se apaixonou por ela à primeira vista. Ela não acreditou muito nisso a princípio, mas acabou então admitindo que não conseguia tirá-lo da cabeça. Eles se beijaram e ela disse a ele que não queria voltar para o Washington e disse a Ernesto que estava pensando em divórcio. Ela não poderia continuar casada com um homem a qual ela não amava mais. Então ele listou o que admirava nela, dizendo que também ela era uma excelente mãe. Ela estava preocupada, no entanto, com Nicholas e que ele sofresse por sua situação. Pedro disse que ia a princípio, mas passou a aceitar. Ela estava preocupada com o que Ernesto poderia fazer potencialmente e o que ele seria capaz. Pedro disse que ela precisaria de um advogado muito bom. Ele passou a dizer que a vida dela com ele não seria a mesma que ela tinha atualmente. Ela disse que sabia e disse a ele que não se importava em mais beijos. Isso Pedro se referindo à classe social dos dois. No baile, o Modesto começou a dar a Gabriela uma falta de educação tamanha sobre como sua irmã Rosa é a única parente da cidade. Ele e a mãe moravam em Malpitas. Às perguntas dela, ele respondeu que havia chegado de manhã para um negócio que lhe renderia muito dinheiro e que ele estava na compra de eletrônicos, mas provavelmente de bens roubados, né? E perguntou como ele conheceu então Rosa. Além disso, através de Samuel. Eles trabalhavam juntos e Rosa era sua noiva e assim então acabaram se conhecendo. Samuel estava curioso sobre Modesto e Rosa continuava com a ficção de que ele era seu irmão. Ela disse a ele que ele havia chegado de repente, sem que ela soubesse que ele estava chegando. Ela não sabia por que ele estava na cidade. Ele perguntou por que ela estava então naquela festa. Samuel perguntou e perguntou, até que Samuel perguntou por que Modesto a deixava tão nervosa, e ela disse que era porque não havia contato. E acabou então que ela não tinha contado também a Modesto sobre o namoro deles dois e acabou que o irmão ficou com ciúmes. Todas as suas coisas estavam então sem ordens agora, porque ela perdeu o contato com o irmão, começou a namorar e agora as coisas então estão andando desandando. Helena e Pedro sentam-se em um banco do parque e continuam a falar sobre seus sentimentos, e ela finalmente disse que hesitou porque era casada. Antes que ela pudesse prosseguir, Horácio ligou para ela e contou sobre a acusação de Ernesto. Ela agradeceu, desligou e disse a Pedro do que se tratava. Além disso, ela estava com medo de que Nicholas tivesse ouvido isso. Ele disse que eles precisariam então ter muito cuidado. Ela disse que não tinha certeza de quando eles poderiam se ver novamente, mas para ter certeza de que ela não iria parar de pensar nele, eles se beijam novamente e ela volta para casa. Modesto continuou seu bacharelado, depois disse que gostava de música, de banda e que ia conversar com Dona Rosa. E parou e disse qual a música atual era a preferida de lá. Ele disse que deveriam dançar, pegou-a pela lateral e afastou-a de Samuel e Gabriela, que começaram então a comentar com Samuel que seu cunhado era muito estranho.
Ela contou a conversa para Samuel e ele achou estranho que Rosa nunca tivesse mencionado que tinha um irmão. Enquanto dançavam, Rosa disse a Modesto que a polícia estava procurando por ele por atentado contra a vida de Samuel. Modesto não se incomodou com isso, rindo que a polícia nunca o encontraria. Ele então disse que queria passar mais tempo com ela, deixando claro que se considerava melhor que o garoto arrogante, se referindo a Samuel. Ela disse que não esperava que ele voltasse e ele disse que ela pertencia a ele, enfatizando isso ao levantá-la girando 180 graus antes de colocá-la de volta no chão. Samuel e Gabriela assistindo tudo, sabendo que algo não estava certo, até porque a cara de Rosa grita isso. Ernesto trouxe Nicholas para casa. O menino correu para Helena, que estava sentada no sofá. Ele falou sobre ir ao parque e então disse a ela que não estava com fome. Ele queria ir para o seu quarto e colocar o pijama. Ele correu para as escadas. Ernesto esperou até que ele não pudesse mais ouvi-los e perguntou a Helena se ela tinha ido a algum lugar. Ela disse que não. Ela tinha mais o que fazer por lá. Então ela voltou ao assunto que não retorna a Washington. Ela tinha o que queria no México. Ela perguntou se ele queria jantar e ele disse que não estava com fome. Benito se aproximou de Samuel e Gabriela e iniciou uma conversa, mas Rosa e Modesto se aproximaram. Ele a segurava possessivamente. Benito perguntou por que eles estavam indo embora tão cedo e Modesto disse: "Minha irmã está cansada e temos coisas de família para cuidar." Ele sugeriu então que festejasse sem eles. Samuel os seguiu, deixando Benito e Gabriela confusos. Modesto parou em frente à casa de Samuel, o que parece um prosságio, e Samuel mencionou que queria ir para Chapultepec pela manhã. Modesto disse: "Não, temos outros planos." Ele olhou para Rosa e disse algo sobre ir para outro lugar e lançou-lhe um olhar que exigia que ela olhasse para ele de uma forma que deveria revelar seu verdadeiro relacionamento. Samuel saiu do carro e tentou beijar Rosa pela janela, mas Modesto desistiu como se tivesse acabado de cometer um assalto a banco. Pedro ajudou Esté a arrumar a mesa, perguntando sobre como conseguir então carnitas para o dia seguinte. Ela disse a ele que Domingos ficaria com um amigo e Samuel também estaria fora, o que foi imediatamente desmentido pela chegada de Samuel. Ele contou à sua mãe o que aconteceu, acrescentando que o irmão de Rosa era um patã e ele também tinha umas vibrações muito ruins. Domingos juntou-se a ele sobre a confirmação que estaria com um amigo no dia seguinte. Helena leu a Nicholas uma história de Niná sobre um pássaro e um rato que eram amigos, fazendo as vozes desses pequenos animais. Ernesto deu uma espiada neles e foi verificar o celular de Helena, mas não encontrou nada. Ele o colocou de volta exatamente onde ela havia deixado. Logo depois de apagar a luz e sair do quarto, chegou uma mensagem de Pedro dizendo que ela o deixava tão feliz que ele não queria dormir. "Helena, você precisa de um gravador de voz, viu?" O Modesto então estava na cama de Rosa com ela, desejando uma ação que ela não queria oferecer. Estava claro que ele tinha a intenção de conseguir o que queria com ou sem consentimento dela. Ela o resistiu. O telefone dela tocou e ele olhou para ele, percebendo que era Samuel. Quando Modesto lhe disse para responder, ela atendeu e deixou Samuel para o dia seguinte. Ela foi brusca com Samuel e encerrou a ligação abrudantemente. Ela sabia que isso divertia Modesto, que deixou bem claro que era tosca para sua escarpia. Então, ele forçou um beijo nela, apesar de suas tentativas de lutar contra. Na manhã seguinte, Helena respondeu à mensagem de Pedro dizendo que o amava, mas que eles precisavam ter cuidados. Ele não devia enviar mensagens. Ele enviou então uma resposta. Ela estava feliz. Ernesto entrou então se vestindo, com uma jaqueta de couro e sem gravata. Ele sugeriu que saíssem para tomar o café da manhã e chamaria o pai dela para ficar com Nicholas. Ela concordou e saiu da cama. Domingos se vestiu e cheirou bem antes de sair. Ele falou ao telefone para obter um endereço. Esther ficou um pouco confusa depois e um pouco perturbada. Ela falou com Pedro, perguntando se ele achava isso algo estranho. Ele achava que não, apesar de não fazer o mesmo quando saía com Agostinho. Ernesto e Helena sentaram então no restaurante, onde ele declarou pela primeira vez seu amor por ela.
e Ernesto pediu sua comida favorita depois que o garçom saiu. Ernesto disse a Helena que queria falar com ela sobre uma casa maior, como eles gostariam de lutar por ela. Esther abriu a porta para Nelson, que entrou com 2 pacotes de 6, e Gina. Ela olhou para Pedro como se nunca tivesse tentado chantageá-lo para casar. Horácio e Domingos chegaram à casa de Helena. Ambos usavam camisas de times esportivos. Horácio abriu a porta e Nicolas saiu correndo com uma camisa idêntica à dele. Domingos então lidou com a situação bem quando Horácio apresentou a Nicolas. Eles então entraram em casa. Helena disse a Ernesto que ela só queria uma vida pacífica. Ele disse que queria uma vida pacífica juntos, mas ela lhe disse para não interpretá-la mal. Ela achava que isso não era mais possível. O que eles tentavam não funcionava. Quando ele disse a ela que fazia o que fazia porque amava, mais do que sua própria vida, ela disse a ele que, desse tipo, o amor era egoísta. Ela estava com medo da dor que isso poderia causar. Ele disse que nunca machucaria seu filho. Ela não tinha tanta certeza. Nelson perguntou por Domingos por que não estava em casa. Ele sempre assistia esportes juntos. Esther disse que não sabia e que não gostava nada disso. Ele perguntou se ela suspeitava que Domingos a estava traindo e ela disse que ele era incapaz. Samuel entrou com uma sacola de supermercado e um pacote de 6 e trocou cumprimentos com ele. Pedro, depois, estava na cozinha fazendo drinks e Gina foi lá incomodá-lo, dizendo que estava ali para mostrar como a família é maravilhosa. Ela deu a entender que ele estava abandonando seu filho. Ele disse que a criança não perderia nada. Ele fornecerá tudo o que puder. Ela continuou sobre crianças com pais unidos, sendo felizes, e Pedro respondeu que crianças podem ser felizes, mas a união não está acontecendo para elas. Ela foi para o lado dele no balcão e tentou continuar a fazê-lo feliz, a ser a melhor esposa do mundo, mas Pedro não se comoveu. Ele se afastou com a rejeição silenciosa. Samuel chegou e cumprimentou Gina, dizendo que não esperava vê-la. Então ela disse que agora que seus pais se reconciliaram, as coisas serão como antes. Ela tocou o rosto de Pedro antes de se sentar ao lado do pai. Samuel olhou para Pedro e fez um gesto usual de louca. Horácio e Domingos estavam com a TV ligada, lanches e cerveja na mesa e Nicolas sentado entre eles. Nicolas perguntou a Domingos se ele era e ele riu e disse que era mecânico. Nicolas então interessou e se inteirou e contou-lhe sobre o amigo Pedro e como era bom visitar o seu local de trabalho e como queria ser mecânico quando crescesse. Horácio disse o quanto Nicolas amava carros e tinha alguns legais. Então Nicolas correu escada acima para levá-los para mostrar a Domingos, o chamado de sangue aí, né? Porque mal sabe o menino que Domingos é seu avô. Helena sugeriu que pagassem a conta e fossem embora. Ernesto falou sobre como um divórcio iria machucar Nicolas, mas Helena disse que sim, no começo. Mas se eles explicassem bem, ele conseguiria lidar com isso. Ernesto disse que precisava voltar para Washington pela manhã. Helena disse que eles precisavam explicar o divórcio para Nicolas juntos. Nico mostrou os desenhos de Pedro aos avós. Horácio mandou-o subir para buscar outras coisas e depois perguntou a Domingos se isso era uma imposição. Domingos disse que não e que a criança era maravilhosa. Horácio então explicou toda a transição sobre o transplante de Nicolas. Pedro era, na verdade, seu pai biológico e que Nicolas não sabia que ele era adotado. Ele percebeu que Domingos começou a chorar e perguntou se ele estava bem. Domingos disse que sim e que estava na hora certa dele ir embora, porque agora ele ficou muito emocionado com essa história muito comovente. Então, ele não explicou muito bem para Horácio o que aconteceu. Um gol foi marcado, saudações em ambas as salas de estar. Gina abraçou Pedro de lado, mas ele a ignorou. Domingos sentou-se com problemas de visão. Gina trouxe pratos para a área da cozinha e comentou sobre como ela nunca pensou que eles voltariam para essa casa, mas aqui estavam eles. Esther não foi enganada por um nanosegundo. Ela silenciosamente chamou Gina pelo que ela era. Gina estava preparada para isso. Sua última salva foi uma ameaça implícita de que Esther
nunca conseguiria conhecer seu neto. Ela então foi para a sala de estar para dizer ao pai que ela não estava bem. Então eles precisavam ir para casa, alegando náuseas, cansaços e necessidade de ar. Nelson se levantou, encolheu os ombros e seguiu para fora. Quando a porta fechou, Esther deixou escapar seus sentimentos sobre essa garota desagradável com quem ela estava feliz por Pedro não ter se casado. A ideia de sua manipulação era tão repugnante. Pedro disse a ela para não se preocupar e continuou a ver TV. Domingos pediu licença para ir para casa. Nicholas ficou desapontado por não ir ao parque com ele e seu avô. Mas Domingos disse que iria. Eles bateram os punhos e bateram com os punhos e Nicholas o abraçou pela cintura. Horácio o acompanhou até a porta. Pedro e Samuel falaram sobre Gina com Pedro, dizendo que ela se tratava de uma real como uma moeda de 3 pesos. Mas cada vez que ela fazia isso, Gina reclamou e gemeu sobre Esther para Nelson quando eles estavam a caminho de casa. Por fim, disse que se ela e Pedro não se casassem, ela não permitiria que ele ou sua mãe tivesse contato com o bebê. Nelson disse a ela para se acalmar. Ele não queria ouvir ameaças tão baixas. Ela o acusou de não ajudá-la. Disse-lhe que não poderia fazer com que Pedro voltasse à loja ou se casasse com ela se não estivesse disposto. Ela tentou choramingar, mas não funcionou desta vez. A visão de Domingos começou a embaçar novamente e ele tossiu ao se encostar em uma janela de vidro laminada. Um jovem o viu prestes a desmaiar e o ajudou. Helena e Ernesto chegaram em casa e encontraram Nicholas e Horácio jogando. Nicholas abraçou os pais e Ernesto explicou que ele precisava voltar para Washington no dia seguinte. Nicholas não queria que ele fosse embora e perguntou a Horácio. Horácio disse a ele que não era uma decisão dele. Ernesto abraçou Nicholas e o colocou no chão. Horácio e Helena foram para a cozinha, onde ele levantou a questão de ela e Pedro serem amantes. Ela disse a ele que ela e Pedro não fizeram nada para se arrepender, mas percebeu que não amava Ernesto apesar de todos os esforços. Seu desejo de divórcio, para ele, nada a ver com Pedro. Ela simplesmente não o amava, no caso o Ernesto, e queria se separar. Horácio disse-lhe que, se não houver amor, não haverá casal verdadeiro. Ele ia falar sobre o seu próprio exemplo quando Nicholas ligou um pedido de uma barra de chocolate. Helena trouxe para ele. Domingos conversou com um médico dizendo-lhe que acabou de comer algo que não combinava com ele e um antiácido seria o suficiente. O médico não se contentou com isso, perguntando sobre outras ocasiões e sintomas. Esta não foi a primeira vez. Ele falou sobre falta de ar, dificuldade de concentração, mudanças de humor. O médico perguntou sobre o apetite e a sede, a frequência em urinar e foi sim a todos, inclusive levantar no meio da noite. Isso estava somando então a diabetes. Ele decidiu testar a pressão arterial de Domingos. Gabriela conversou com Perla sobre a noite do baile, como ela pensava que o irmão de Rosa era assustador. Ela estava frustrada com a situação e Perla disse que era porque ela estava apaixonada por Samuel, que ligou naquele momento para perguntar se ela queria ir ao cinema, já que Rosa estava com o irmão. Gabi aceitou de imediato, disse até logo e saiu. O médico tirou uma gota de sangue de Domingos e deu-lhe a má notícia. Sua glicose no sangue era 300, enquanto a normal, 140. Ele disse que precisaria fazer um exame de sangue completo porque Domingo pode ter diabetes. Domingos parecia que ia chorar. Samuel e Gabi encontraram Rosa e Modesto no saguão do teatro. Modesto tentou provocar uma cena acusando Samuel de trair Rosa. Ele também fez um comentário sarcástico sobre Gabriela, o que provocou tanto ela quanto Samuel. Isso terminou com Rosa dispensando Samuel antes de ir embora com Modesto. Só que ela não fez isso porque quis. Samuel estava chateado e Gabriela sem palavras. Ao chegar em casa, Domingo foi para a cama e Pedro foi para o quarto dos pais perguntar-lhe o que se passava. Domingos, por sua vez, não lhe disse nada e que o assunto mudou para o trabalho. Domingo perguntou a Pedro se poderia substituí-lo naquele dia.
Pedro concordou. Na manhã seguinte, Ernesto disse a Nicolas que sentia falta dele. Nicolas perguntou quando ele voltaria e Ernesto disse que não sabia. Ele olhou para Helena e disse que a única coisa que sabia era que iria sofrer por não estar com eles. Nicolas o abraçou e deu um beijo nele. Quando Ernesto olhou para Helena e tocou seu rosto, o telefone começou a tocar. Ernesto saiu e Helena atendeu. Era o Dr. Vega com "Precisamos conversar". Helena perguntou a Nicolas se ele gostaria de ir com sua tia Gabriela e então saíram felizes da vida. Por sua vez, Pedro foi até o trailer de todos e ficaram felizes em vê-lo por lá. Ele disse a Nelson que seu pai não estava se sentindo bem e ele veio em seu lugar. Quando ele se virou, Nelson parecia agradecer a Deus por ver então Pedro por lá. A triste notícia acontece aqui no finalzinho do capítulo. Isso porque o Dr. Vega disse a Helena que o último exame de sangue mostrou algo que ele não gostou. Isso então preocupa muito Helena. Terminamos aqui esse capítulo. Fica ligadinhos que eu vou te contar tudo o que ainda vai acontecer. Não se esquece, se inscreve no canal e ative os sininhos de notificações. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.